Estamos aqui hoje com o deputado federal Nilson Leitão, que vai falar um pouquinho da rotina dele aqui em Brasília e desse estágio que está aqui, o impeachment, enfim, vamos lá. Tudo bem? Em Cuiabá agora corre nos bastidores que o senhor assumiria um cargo no governo do Pedro Táxi. Isso é verdade? Não, na verdade, eu sou o presidente do partido do governador, sempre sou um colaborador do governo, mas já houve essa especulação no início do mandato dele, houve novamente agora, mas não tenho intenção em assumir cargo no governo, né? Eu fui eleito deputado federal, tenho um papel aqui em Brasília, eu sou vice-líder do PSDB nacional, e acima de tudo estou relatando pelo menos 4 ou 5 matérias importantes e CPIs, como é o caso da CPI do INCRA, da FUNAI, eu sou relator da CPI, são temas que interessam muito ao Estado de Mato Grosso, mas interessam ao Brasil, e não dá para simplesmente largar da minha função, que fui eleito, né, e escolhido para estar aqui, para voltar e ajudar o governador. Tem muita gente competente lá, tem muita gente que pode fazer esse papel, né, e estarei ajudando o Estado de Mato Grosso dentro da minha função, dentro daquilo que eu fui escolhido para poder fazer. Mas houve o convite? Não, há um debate entre nós, o governador debateu longamente conosco durante várias semanas sobre a reforma do seu governo, sobre a mudança do seu governo, e nós sempre colocamos nossas opiniões, ele sempre escuta as lideranças, não só partidárias, mas acima de tudo as lideranças que foi eleita com ele e que ele respeita muito, e tem ouvido que precisa fazer mudanças. Essas mudanças, é claro que acabam surgindo o meu nome, o nome de outros deputados, eu disse a ele que precisa colocar mais política dentro do governo, é necessário, não, pode caminhar as duas coisas juntas, não tem nenhum problema, mas é necessário ter um pouco mais de política dentro do governo, um pouco mais de diálogo com a base, não apenas pela voz do governador, mas pela voz do governo como um todo. Então, tudo isso foi um debate feito nos últimos dias, e o governo é assim, o governo vai se consertando, vai se arrumando, vai se atualizando, né, vai se corrigindo, como a vida da gente no dia a dia. Então, o governo precisa ser melhorando todos os dias. Agora, o fato de eu de ser pessoalmente assumir um cargo, eu não aceitei desde o primeiro dia e não aceitaria novamente, totalmente descartado. Você falou em partido, né? Como que você vê esse desgaste que o Aécio vem sofrendo? Normal, o Brasil virou uma guerra enorme. Se você fizer todo um histórico do que vivemos nos últimos 12, 14 anos. O PT, para chegar ao poder, ele tinha uma fala muito enfática de que todos eram ladrões e eles eram os honestos. Todos eram antiéticos e eles eram os éticos. Eles assumiram o governo e ficaram aí por mais de 12 anos nesse comando, até chegar ao impeachment da presidente Dilma, onde praticaram tudo aquilo que não falaram. Ao contrário disso, tornaram o Brasil um caos da falta da ética, da corrupção, quebraram o país, aparelharam todos os setores, deixaram de ter um país republicano e, de fato, colocar um partido dentro do poder, preocuparam muito mais com o poder do que com o Estado brasileiro. Então, tudo isso acabou trazendo o PT para um campo onde a população brasileira passou a enxergar e ver o PT como um partido corrupto. Aí eles começaram a mudar o discurso, nós somos corruptos, mas os outros também são, que às vezes, de todo jeito, eles tentaram colocar na mesma vala. E o Aécio perdeu a eleição para a presidente Dilma com uma margem mínima de votos, o que trouxe ele aí para ser um futuro presidente com toda a clareza, de acordo com as pesquisas. O Aécio passou a ser o alvo de tudo isso. E começaram a ressuscitar assuntos que já foram enterrados há muito tempo. É o mesmo tema sempre. Se fala de Furna há muito tempo, fala de tudo há tanto tempo. O grande problema é o desgaste que se houve exatamente pelo momento do impeachment, onde o Aécio se comportou como um republicano, dizendo, olha, não sei se o impeachment é o melhor caminho no começo, pedindo novas eleições, né? E o partido atropelou o presidente do partido, trazendo o impeachment. Eu fui um dos que liderei o impeachment, junto com mais 4 ou 5 deputados do PSDB, além...
Do plebiscito, eu acho que agora o plebiscito ele fica descartado, porque você já tem fica totalmente obsoleto. Ou você tem um processo dentro do Tribunal Superior Eleitoral, que pode ser julgado e afastar também o presidente interino Michel Temer e chamar novas eleições. Agora você vai chamar plebiscito para discutir o quê? Discutir aquilo que a legislação já tem uma cronologia, tem um cronograma, tem uma hierarquia a ser seguida. Então é criar fato para aqueles que querem bagunçar o momento, porque perderam o cargo. Né? A presidente Dilma foi afastada de forma legítima pelo impeachment, constitucionalmente. Então, a população já disse o que quer. 89% da população dizia que a presidente Dilma saísse. Agora entrou o Temer e tem uma oportunidade de tentar tirar o Brasil dessa crise. Se o presidente Temer não conseguir ou entrar ou cair nessa vala da Lava Jato, como muitos, vai vir novas eleições. Isso já está escrito, não precisa escrever mais nada, reinventar a roda. Já está tudo dentro da legislação brasileira. Então, eu acho que a população vai participar dessa nova decisão numa nova eleição, que com certeza acontecerá ou agora, caso o TSE casse a chapa, ou em 2018, nas novas eleições. Queria que você fizesse uma avaliação para mim sobre o governo Temer. O governo Temer está aí há 30 dias. É muito difícil no sistema brasileiro se manter vivo, de acordo com a situação que está agora. O sistema político brasileiro, ele apodreceu, ele simplesmente não serve mais. Esse debate está acontecendo há muito tempo. É o engano que eu gosto. Porque, na verdade, a população brasileira, uma boa parte da população cobra uma campanha limpa e uma boa parte da população brasileira cobra para participar das eleições. Né? A classe política vai para uma campanha eleitoral com um parâmetro dentro da legislação, mas quando vai buscar a estrutura para uma campanha eleitoral, ela está muito aquém, muito acima do que a legislação permite. E fica o gato correndo atrás do rabo, uma situação em que, se não mudar o sistema e a população brasileira e a classe política de fato compreender de que mudou e que precisa de fato respeitar as leis, e talvez o maior prejuízo seja uma derrota eleitoral e não talvez uma prisão, e não talvez uma multa eleitoral, e não talvez ficar inelegível, como está acontecendo agora, compreender isso, teremos uma grande oportunidade em 2016 de passar limpo um Brasil novo nas eleições, fazendo de fato uma campanha eleitoral limpa, dentro do teto permitido pela legislação, não gastando mais do que se pode e não comprando votos. Essa vai ser a grande diferença, onde de fato volta a discutir a política. O governo Temer tem uma oportunidade enorme de fazer isso. Ele já tem recuado em alguns pontos, que eu não concordo, que ele teria que recuar, mas recuou. Quais seriam esses pontos? Retorno de ministérios para agradar setores. Não é um ministério ou uma secretaria que vai transformar um setor. Falando da cultura? A cultura é um exemplo. O que adianta você ter um Ministério da Cultura que não funciona para meia dúzia? O que adianta ter um Ministério da Saúde que não funciona ou vai funcionar de forma precária? Você precisa ter programas e ter resultado. O governo é para dar resultado, não é para criar cargos, não é o cargo que faz a diferença. Talvez uma pessoa preparada num cargo de terceiro, quarto escalão dá mais resultado e resolutividade do que alguém com status de ministro. Então, obviamente que são os programas, a prioridade de um governo que pode fazer a diferença. O governo Temer tem que ser firme, tem que ser duro nesse momento de entender que não é mais discutir estado máximo ou estado mínimo, é o estado necessário, do tamanho que precisa para que os programas ocorram no país. O governo Michel Temer tem uma oportunidade ímpar de passar o Brasil a limpo e fazer uma reforma estruturante e estrutural do governo, acabando com o apadrinhamento, acabando com o compadrio e tornando um governo técnico, um governo republicano, um governo que de fato é um governo que vai gerenciar para a população, principalmente para a população que mais precisa. Deputado, como que estão as articulações agora sobre as eleições de 2016 municipais, as articulações no estado do Mato Grosso e principalmente Sinop? Sinop nós temos pré-candidatura própria, né? Hoje nós temos uma pré-candidatura do vereador Fernando Assunção dentro do PSDB, foi um grande acordo feito, temos 12 partidos conversando, existe talvez mais um candidato do PP que pode ocorrer, dentro do próprio grupo, que seria o vereador também Dalto Martini, e entre eles sairá o candidato, mas o nosso candidato é o vereador Fernando Assunção, que tem o apoio aí de 12 partidos, e que vai enfrentar uma eleição de um grupo que está no poder há 8 anos. E, deputado, em relação a Cuiabá,
Vocês vão apoiar Mauro Mendes? O partido vai vir com candidatura própria? Como que está essa conversa? O calendário da eleição ele tem uma cronologia organizada, né? Então, até agora, era a fase de organizar partido internamente, foi o que nós fizemos, filiações, já que abriu a janela de filiações, filiamos 2 vereadores em Cuiabá, então temos 5 vereadores hoje na Câmara, e agora chegou o momento de discutir da porta para fora. Da porta para dentro estamos organizados, falta da porta para fora. A alternativa primeira agora é ter a candidatura própria, óbvio, né? E a alternativa que não tendo candidatura própria é apoiar o prefeito Mauro Mendes, que é o parceiro desse grupo que está ocorrendo. O PSDB não trabalhou nos últimos meses com um nome único de candidatura em Cuiabá. Isso todo mundo sabe disso, é público e é um fato, né? Então é claro que isso cria uma dificuldade maior de ter candidatura própria. Só não está descartado 100%. Hoje nós estamos muito mais próximos de apoiar o prefeito Mauro Mendes do que ter candidatura própria, mas não descartamos a candidatura própria ainda. Para a gente finalizar, esses dias eu entrevistei seu colega Wilson Santos, que me disse a seguinte frase, que PSDB tem que largar de ser vira-lata. PSDB tem pedigree, é pitbull, é labrador. Você concorda com essa afirmação sobre a candidatura própria? Eu concordo que deveria ter candidatura própria, né? Principalmente aos filiados de Cuiabá. Alguém já deveria ter levantado o braço dizendo eu quero ser candidato. Para ser candidato você precisa de alguns ingredientes. Primeiro, se apresentar como candidato, né? Cuiabá não teve ninguém se apresentando como candidato. Nenhum nome que se apresentou, esse é o problema. Tem vários nomes de altíssima qualidade, vários lá, os próprios deputados, os próprios vereadores, né? Nós temos vários nomes. Filiou agora há poucos dias o empresário Dorileu Leal. Nós temos vários filiados ilustres no PSDB com condições de ser candidato. Agora ninguém se apresentou e começou de fato, porque para ser candidato você precisa se apresentar e colocar o pé na estrada, né? A frase do Wilson, do vira-lata, não serviria no caso de Cuiabá, porque teve candidatura em todas as eleições até 2012. Depois de 2012, a próxima eleição é 2016. Então, nós não estamos virando lata nenhuma, caso não tenha candidatura. Nós estamos inaugurando pela primeira vez, depois de 20 anos, um ano, talvez sem candidatura própria, porque o próprio partido local não teve essa organização para ter, ou não teve essa vontade, ou não teve alguém que, de fato, quis ser candidato. Vamos aqui lembrar que estamos vivendo um momento novo da política. E tem muita gente fugindo de ser candidato exatamente porque não está se sentindo confortável em ser candidato com o sistema que está aí. Então não é só a questão de não ter bons nomes. Tem bons nomes, o sistema também não apetece e não atrai muita gente para esse tipo de disputa que sabe que ela é desleal praticamente com a legislação que nós estamos vivendo hoje. Então o PSDB continua tendo pedigree, ao seu ver? PSDB, isso é uma opinião, talvez ele tentou, foi ou mal interpretado ou não foi tão feliz na sua colocação, mas o PSDB nunca deixou de ter candidatura. E agora, as candidaturas são uma questão local, uma coisa muito peculiar de cada cidade. Ninguém, nenhum líder nacional ou estadual pode exigir uma candidatura na cidade A, B, C ou D, se o próprio diretório local não fez o seu papel, não trabalhou para isso. Não dá para se impor as coisas na política, nem na vida de ninguém. Essas coisas se constroem, essa coisa se conquista, e isso você faz todo um trabalho para poder chegar onde chegou. Quem trabalhou para ser candidato, será candidato em qualquer lugar do Estado. O que o PSDB estadual e nacional fez, eu falo isso como presidente do partido, deu a liberdade para que todos os municípios apresentassem nome à candidatura própria. Deu prioridade à candidatura própria. Agora você não pode exigir e obrigar e construir em cada cidade. Eu, pessoalmente, não tinha capacidade humana de fazer isso em 141 municípios. Por isso que existem diretórios municipais, para que cada um construa e o partido estadual possa dar todo o apoio para isso. Teremos candidatura em inúmeros municípios. Não fechamos ainda esse cálculo, mas será em números, serão muitos municípios. Mas Cuiabá, infelizmente, não fez esse trabalho. Em Chapada, a Thelma será candidata, ela está trabalhando há 7, 8 meses. Então, ela fez o seu papel. Em outros lugares, teremos candidatura própria, como o caso de Cáceres. Lá fizemos um trabalho, né? Sinop, fizemos um trabalho. Cuiabá, talvez faltou um pouco mais dessa vontade de alguém, pessoal, trazer o grupo em volta para poder trazer essa candidatura. E, deputado, qual é os próximos passos do Nilson Leitão na política? Eu
pretendo levantar amanhã cedo ainda, né? Eu sou muito tranquilo, eu não sou de ficar fazendo projeto. Eu nunca fiz projeto, é futuro, né? Não, você só faz isso, não é planejando, é trabalhando. Tá? Talvez meu pai me ensinou a não ser o dono da verdade, né? Mas eu acho que todos os resultados das minhas campanhas eleitorais, eu já fui prefeito 2 vezes, deputado estadual, vereador, deputado federal pela 2ª vez, agora fui o mais votado, é resultado de você se dedicar. Você tem que trabalhar muito. Não adianta eu dizer que eu quero ser senador, governador, presidente da República, se eu ficar apenas dizendo e não cumprir o meu papel. Então, isso envolve dedicação, empenho, conquistas, trabalho que você tem que fazer todos os dias. Então, eu só vou saber o que eu serei em 2018 lá em 2018, quando eu olhar para trás e falar, eu cumpri meu papel, eu agradei esse público, eu não dependo de mim, a política ela é maravilhosa por esse aspecto, porque você não depende da sua vontade pessoal. Você tem que, de fato, extrapolar tudo isso, ter o máximo de humildade para compreender o seu papel e entender que você precisa conquistar muita gente para continuar galgando um projeto político. Obrigada, deputado. Gente, vocês conferem a entrevista completa no nosso site. Um abraço, tchau, tchau.